Glória a Deus, boa noite. Não estou acostumada com essa modernidade. Vamos lá. Aí. Tá aqui. Gente, que honra, que alegria poder estar aqui nessa noite com vocês, recebendo da parte do Senhor. A gente tem, nós estamos nesse domingo na nossa 17ª semana, muitos domingos aí, aprendendo, ruminando, nos alimentando da carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. É interessante porque nós começamos aí essa série sobre a vida cristã e a gente, quando começou, não imaginava que nós iríamos então darmos continuidade e fazermos todo o livro, mas o Senhor tem dado essa direção da gente fazer esse livro todo, porque a gente entende que é tão precioso aquilo que o Senhor tem ministrado, aquilo que o Senhor ministrou na igreja de Corinto, porque a gente se vê tão nessa igreja, a gente se assemelha a tantas características desse povo, que tem sido realmente uma direção da parte do Senhor toda essa série. Quantos têm sido abençoados com essa série? Tem sido demais, né, gente? Como tem sido incrível. Existem vários formatos, eu estava falando no domingo de manhã. Tem muito formato de pregação. Existe pregação da qual a gente tem um tema, um tema a ser discutido com a igreja. A gente, às vezes, tem uma direção que a gente precisa falar com a igreja sobre aquilo. E a gente busca na palavra de Deus aquilo que a palavra diz sobre um tema pré-estabelecido pelo pregador. E isso é uma mensagem conhecida como uma pregação por tópicos, né? Oi? Não entendi. Temática, por tópicos, uma pregação temática. E existe a pregação expositiva, que é uma pregação que a palavra vai revelar aquilo que ela quer nos dizer. Nós vamos ler e entender aquilo que a palavra quer dizer. E essa série a gente tem sido muito ministrada através da exposição da palavra diretamente para nós. E tem sido muito edificante. E eu confesso que é um desafio muito grande estar aqui nessa noite, compartilhando com vocês, porque a gente tem sido tão ministrado pela vida do pastor. O pastor, de uma maneira tão diligente, tem sido incrível poder presenciar em casa o quanto ele tem se debruçado nos livros, no estudo, na palavra, para trazer, para nos edificar, e a gente tem sido muito edificado. Eu confesso que para mim está sendo um desafio muito grande estar aqui, mas que o Senhor nos agracie, nos dê a graça e que Ele possa falar ao nosso coração nessa noite. É muito interessante porque essa passagem que a gente vai ler, nós então, na semana passada e na semana retrasada, o Senhor, através dessa carta, tem nos ministrado sobre a postura do homem, da mulher, do casado, do não casado, aquele que está solteiro, o casado, aquele que se converte casado, como fazer, como proceder. E é muito interessante que esses próximos versículos, parece que ele abre um parênteses, ele muda um pouco de assunto, e a partir, nós vamos ler do 17 ao 24, e a partir do 25, ele volta. Semana que vem você vai ver que parece que ele entra de novo no assunto. E foi muito desafiador quando eu li esses versículos do capítulo 7, do versículo 17 ao 24, eu falei, Senhor. E aí então o Senhor foi ministrando e ao longo da semana deu para compreender que por mais que pareça que Paulo tenha fugido do assunto, ele está falando exatamente sobre a mesma coisa. Então, queria convidar você a se colocar de pé. Nós vamos ler primeira carta aos Coríntios, no capítulo 7, a partir do versículo 17.
Então diz assim: ande cada um segundo o Senhor lhe tem distribuído, cada um conforme Deus o tem chamado. É assim que ordeno em todas as igrejas. Foi alguém chamado estando circunciso? Não desfaça a circuncisão. Foi alguém chamado estando incircunciso? Não se faça circuncidar. A circuncisão em si não é nada. A incircuncisão também nada é. Mas o que vale é guardar as ordenanças de Deus. Cada um permaneça na vocação em que foi chamado. Foste chamado sendo escravo, não te preocupes com isso. Mas se ainda podes tornar-se livre, aproveita a oportunidade. Porque o que foi chamado no Senhor sendo escravo é liberto do Senhor. Semelhantemente, o que foi chamado sendo livre é escravo de Cristo. Por preço fostes comprado. Não vos torneis escravos de homens. Irmãos, cada um permaneça diante de Deus naquilo em que foi chamado. Amém. Pode se sentar. Então, é muito interessante porque aqui Paulo continua falando sobre as diferenças. É muito interessante porque ele primeiro fala de duas diferenças culturais, daqueles que eram circuncidados e daqueles que eram incircuncisos, que ele estava se referindo ao povo judeu e ao povo gentil. Existia uma diferença cultural ali. E ele depois fala sobre duas diferenças sociais, que é a diferença entre aqueles que eram escravos e entre aquele que era senhor, aquele que era chefe, aquele que não tinha essa condição de escravo. E é muito interessante porque quando a gente se depara com o Evangelho, a proposta que o Evangelho traz para a gente é uma proposta de uma mudança muito radical. Quando a gente se depara com o cristianismo nos confronta em muitos aspectos. E ao lermos essa passagem, é muito interessante porque Paulo fala assim: permaneça naquilo em que você foi chamado. E parece muito estranho, porque você fala assim, ué, mas a proposta não é de transformação? E como Paulo aqui diz para a gente permanecer? O que ele quer dizer com isso? Entendendo que a Bíblia jamais vai se contrariar, a gente precisa então amadurecer e entender, tentar compreender com mais profundidade tudo aquilo que Paulo quer dizer para nós dentro desses versículos e dessa carta, e desse parênteses que parece que ele abre. É muito interessante porque ele diz assim, e é assim que é a vida com o Senhor. Ao mesmo tempo que tudo muda, pode ser que nada que você possa olhar, aquilo que é visível possa mudar. É muito interessante porque a proposta é de mudança absoluta, mesmo que nada mude. A proposta aqui, então, Paulo diz assim: o padeiro continua sendo padeiro, mas ele não é mais aquele padeiro, ele é um novo padeiro. O esposo, a esposa, continua sendo esposa, mas ela não é mais a mesma esposa, ela é uma esposa transformada. Aquele que é escravo, ele continua sendo escravo, mas ele não é mais aquele escravo, ele é um escravo transformado. E quando ele diz assim, olha, permaneça nesse lugar, é porque ele está dizendo assim, é a única maneira de testemunhar aquilo que só o Evangelho pode fazer na vida de uma pessoa. Uma transformação tão incrível, que é gerada de dentro para fora, que é impossível com quem você está convivendo não perceba tamanha transformação. Parece que nada mudou, mas tudo mudou.
Esse é o paradoxo que a gente vive nessa proposta de evangelho. Ele fala assim, olha, aquilo que é externo, na verdade você que é incircunciso não faz a menor diferença. Se você é, se você não é, não faz a menor diferença, é algo externo. A proposta é de dentro para fora. Agora, é muito impactante aquilo que Paulo fala para os escravos. Como essa passagem daquilo que Paulo fala aos escravos é algo que realmente me impactou. Eu parei ali e ali eu meditei e falei, Senhor, me mostra, me ensina. Eu quero entender exatamente, porque é tão confrontante com os dias de hoje. Amados, pode ser que essa mensagem de alguma forma te gere alguma frustração. Pode ser que de alguma forma aquilo que nós vamos sermos ministrados em algum nível possa te gerar algum tipo de frustração. E essa frustração vai ser denunciada exatamente de acordo com aquilo que te fez ingressar numa vida com o Senhor, no cristianismo, no evangelho. Se existem algumas frustrações, hoje pode ser que você entenda algumas coisas e pode ser que você possa reposicionar o teu coração na proposta real de ingressar nessa vida do cristianismo e do evangelho. Amém? Vocês estão dispostos a isso? É muito interessante aqui. Ele diz assim, então: fostes chamados sendo escravo, e vem uma frase que mexe com a gente. Não te preocupes com isso. Versículo 21. Fostes chamados escravo, não te preocupes com isso. É muito interessante porque aqui Paulo fala assim, olha, se você foi chamado escravo, não se preocupa com isso, porque aquilo que você recebeu é mais poderoso do que essa situação. Aquilo que você recebeu como proposta de vida, é como se Paulo falasse assim, isso não é nada comparado àquilo que você hoje está vivendo dentro desse prisma e dessa visão de evangelho. É claro que ele continua e ele diz assim, olha, mas se ainda podes tornar-te livre, aproveita a oportunidade. Se é possível que você se torne livre, mas se é possível que você se torne livre, aproveite a oportunidade. E essa frase, aproveite a oportunidade, ela é muito interessante porque muitas vezes concentramos a nossa expectativa justamente nessa frase, aproveite a oportunidade. Como se o evangelho fosse a porta de oportunidade para uma vida de conquista regalada de coisas. E a palavra aqui está dizendo justamente o contrário. Olha, não se preocupe com isso, mas se você tiver a oportunidade, aproveite ela. Quantas vezes a gente ingressa nessa vida de cristianismo, de igreja, de evangelho, na expectativa de ser a oportunidade que nós vamos ter de ter uma vida não de dentro para fora transformada, mas uma vida de fora transformada. Eu compartilhei hoje pela manhã
que semana passada nós assistimos uma coisa muito interessante. Eu encontrei no YouTube um documentário de um povo que vive na cidade mais fria do mundo. É uma cidade que chega a fazer menos 70 graus. Tem noção do que é isso? Menos 70. Eu não consigo dimensionar o que seja menos 70 graus. É uma cidade chamada Yakutia. E essa cidade, gente, é muito louco isso. Porque assim, ela é tão fria que não existe cano, não existe água, não existe torneira. Não existe um lugar que você liga uma torneirinha e você tem uma água na tua casa, porque tudo congela. É tão frio que não existe encanamento de nada. E foi tão interessante, gente, é tão louca essa realidade, é assim, aparecia então os moradores e qual era a rotina daqueles moradores, o que eles faziam do momento que eles acordavam até o momento de dormir. Pasmem, eles tomam banho uma vez por semana. Olha só que loucura isso. E aí, então, mostrando a rotina, eles andam 4 quilômetros no rio mais próximo, e ali eles cortam em cubos, assim, parece uns blocos de gelo, que ele deixa esses blocos de gelo. Ele faz uma parede na varanda da casa, então tem a casa do lado de fora da casa. Ele faz uma parede, é muito bonitinho, porque parece até aqueles blocos de vidro, assim, e ele coloca de um jeito que parece tijolinho de vidro, mas é de gelo. E aquele gelo é a água dele. Então, quando ele vai cozinhar, quando ele vai preparar um alimento, quando ele vai beber, ele pega aquele bloco, leva para dentro de casa, coloca numa panela e aquela água derrete e ali eles cozinham, faz a sopinha, faz o ensopado. E para preparar o banho, são 5 horas de preparo. E assim, ó, não é um banho que jorra água, porque assim, não tem como, olha que loucura, jorrar água. A água, mesmo que você tenta ferver a água em contato com o ar, ela congela. Então, o banho é tipo uma sauna. Ele fica, então, preparando aquilo com muita lenha, 5 horas só socando lenha, é muita lenha, para esquentar, fazer uma sauninha. Aí mostra ele sentadinho lá naquela sauna, e ele se limpando, assim, com aquele vapor. Falei, gente do céu, que lugar é esse? Aí, ele foi mostrar então que eles vivem de plantação e do gado e da vaquinha e tira leite da vaca. Então, ele foi de manhã, acorda cedo, a rotina dele, lá no estábulo, é estábulo, né? O lugar da vaca. E é fechado, um estábulo completamente fechado, senão elas morrem, né? Congeladas. E assim, amados, prestem atenção. O estábulo, as paredes dele, era toda construída com o esterco da vaca. Então, imagina que ambiente agradável, porque como se não bastasse todo aquele esterco no chão, as paredes também eram. Eu fico imaginando quão cheiroso era aquele lugar. Que lugar agradável de se estar. E aí, eu nunca vi o meu marido dando tanta risada. O G, gente, deu uma crise, eu nunca vi. Porque assim, ele tem a fama lá em casa de ser uma pessoa muito otimista. O G é assim, pode o mundo estar acabando, que ele sempre vai ver o lado bom. Pode estar assim, o negócio, fala, gente, como é que consegue ser tão otimista? Mas aí, ele se deparou com um tiozinho que venceu ele no otimismo assim, absurdo. Aí aquele velhinho entrou lá, um senhor já, gente, e tirando lá o cocô da vaca, né? E pondo num carrinho. Aí ele falava assim, esse esterco é uma maravilha. Esse esterco, eu tiro ele daqui e eu levo nesse carrinho. E esse carrinho desliza. É um carrinho muito bom. E morar aqui é maravilhoso. Ele começou porque a gente come tudo que é natural. A gente toma um leite fresco.
churrasco, a gente come. Gente, esse homem começou a rir, porque ele não estava acreditando no perrengue que aquele homem vivia, naquele horror que ele vivia, e ele dizendo que aquilo ali era uma maravilha, que era muito bom. Enfim, por que eu estou dizendo tudo isso, amados? Eu estou dizendo tudo isso porque, assim, primeiro, eu estou dizendo tudo isso porque a nossa realidade, se ainda podes tornar-te livre, aproveita, né, a oportunidade. Eu quero te dizer sim que essa oportunidade nós já temos. E essa é a realidade que a gente vive. De alguma forma, por alguma razão, que vai muito além de nós, o Senhor decidiu que nós vivêssemos de uma maneira muito próspera. A gente precisa entender que, amados, por mais que você esteja com a tua conta no negativo hoje lá no banco, você pode estar ouvindo isso e falar, pastora, você não conhece a minha realidade. Independentemente disso, você é uma pessoa muito próspera. Amados, menos de 10% do planeta tem água potável para beber. 8% do planeta tem um carro para dirigir. 8%. Essa realidade já é a tua realidade. Agora, nós somos abençoados pelo Senhor e existe uma responsabilidade na nossa parte dessa fartura e dessa abundância que existe nas nossas mãos. Você ter esse celular que você tem, você está conectado, você tem internet, você ter voz, você ter roupa, você ter cama, você ter uma casa, você não passar o que o povo de Yakutia passa. Sério, assista que você vai ficar muito grato com a tua vida. Você não tem noção. E sabe o que é o mais interessante? Eles estão lá, eles são felizes. E sabe o que isso faz a gente entender? Que o Evangelho, ele reduzir o Evangelho de Jesus Cristo é ao nada eu chegar aqui e dizer para você que o Evangelho vai te dar coisas. É reduzir a nada o Evangelho, eu usar esse púlpito para dizer que você vai conquistar, que você vai ganhar, que você vai ser, que você vai fazer, e que tal? É uma vergonha ter púlpito de igreja que a gente já viu com banner de casa própria e chave na mão de um carro zero. Porque igreja, evangelho, não é o caminhão do Faustão, e muito menos a porta da esperança. Porque isso é nada perto do que o evangelho é. Porque a pessoa mais milionária desse mundo, mais abastada, mais rica, ela é escrava desse mundo se ela não tem o Senhor Jesus. Ela é carente daquilo que é mais importante, ela é necessitada daquilo que é mais importante. Como também os nossos irmãos da África, que não têm o que comer, a maior necessidade deles é o Senhor Jesus. A maior necessidade deles é o Evangelho do Senhor Jesus. Então, amados, eu não sei se é bom ou ruim isso que eu tenho para dizer para você. Mas aqui Paulo está falando, olha, pouco importa todas essas coisas. Porque o que vale mesmo é aquilo que vocês decidiram fazer com a vida de vocês. Então ele diz assim, olha, porque o que vale é guardar as ordenanças do Senhor. No fim, é a única coisa que vai valer, a única coisa que vai contar, é o que a gente vai fazer com tudo isso que tem sido revelado a nós.
aqui pretende elevar a vida espiritual do povo de Corinto. Dizendo tudo isso é passageiro, tudo isso é externo, tudo isso é superficial. Se você é circuncidado, que permaneça assim. Se você não é, que permaneça assim. Se você é escravo, não se preocupe com isso. É o mesmo que Jesus fala assim, olha, não andeis ansiosos com coisa alguma, com o que vai vestir, com o que vai comer, com o que vai não sei o quê. Enquanto o mundo está o tempo todo assim, olha, você precisa disso, você precisa daquilo, para você ser considerado, para você ser alguém, para você ser respeitado, para você ter curtida, para você ser o cara, você precisa disso, você precisa vestir isso, você precisa dirigir aquilo, você precisa morar ali. E quando Paulo então fala assim, irmãos, ele diz assim, não vos tornei escravos de homens. É justamente sobre isso que ele está dizendo. É justamente sobre isso que ele está dizendo. Aquele que é escravo com o Senhor é livre. E aquele que é livre sem o Senhor é escravo. Aqui Paulo está dizendo, pouco importa. E quantos anos a igreja ficou? O que é importante é como você se sente, é como você está, é como você não sei o quê, porque você irá, porque você vai fazer, porque você, uma exaltação. Quando na proposta é morra, que aí você vai ter uma liberdade incrível de viver aquilo que é poderoso, aquilo que é eterno, aquilo que é duradouro, aquilo que permanece, aquilo que traça nada corrói, que traça não corrói, que ferrugem não corrói, porque todas essas coisas são passageiras, são enganosas. Mas aquilo que eu vos tenho proposto é algo que é tão mais valioso, é tão mais valioso. Paulo está aqui, mais uma vez, chamando a atenção do povo para aquilo que é valioso. E ele diz, de tudo isso, guarde no teu coração os mandamentos do Senhor. Guarde no teu coração aquilo que é poderoso. Amados, que possamos sair daqui mais maduros. Essa carta, ela tem nos levado, sabe? A gente está num ano, a gente está nessa coisa da polarização. Todo mundo tem opinião, todo mundo defende isso, todo mundo defende aquilo, todo mundo não sei o quê. Olha, o meu marido, ele me ensina muito sobre isso. Se tem uma coisa que o G, ele me ensina como marido, como pastor, como cidadão, que vira e mexe eu, mais colérica, fico indignada com as coisas e tal. E aí quando eu vou falar com ele, ele sempre vem de uma maneira, sabe, muito sábia, e me coloca no eixo, de novo, em relação a toda essa crise política, a todas essas questões, sabe, de uma maneira muito incrível, porque assim, ó, de verdade, o cristianismo está acima de todas essas coisas. O meu marido me ensinou algo muito tremendo, que eu concordo com ele completamente hoje, que não é por nada não, eu vou falar algo aqui, mas é se rebaixar, é você estar numa posição que Deus te coloca como pastor. Um pastor, ele é levantado por Deus para cuidar do rebanho, para cuidar de uma igreja, para adornar uma igreja, para adornar essa noiva, como noiva, porque ele é noiva também,
mas aprove ao Senhor a loucura da pregação, e o Senhor então levanta homens para isso. E esses homens levantados pelo Senhor, eles têm um compromisso com a palavra de Deus. E ensinar e pregar aos 4 cantos do mundo sobre as boas novas. Porque o evangelho, ele é poderoso. Amados, não existe problema nenhum se você olhar desses sistemas econômicos. O capitalismo, com todo o seu problema, que você pode ouvir um socialista falando sobre o capitalismo, e ele vai levantar uma série de problemas. Você vai ouvir um capitalista falando sobre o socialismo, e ele vai levantar uma série de problemas. Mas eu vou te dizer uma coisa, esses problemas só existem por causa do coração corrompido do homem. Porque o capitalismo seria uma maravilha se o homem amasse a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Ninguém passaria por cima de ninguém, ninguém saía atropelando ninguém, a ganância, essa coisa louca pelo dinheiro, não seria assim. Seria a saída. Se você olhar para o outro lado do socialismo, ninguém ia se aproveitar, um monte de gente sem fazer nada, na mamata de quem faz, e aí na divisão de todas as coisas ia ser uma miséria, como a gente vê por aí. Se o povo fosse crente, se o povo fosse cristão, funcionaria que era uma beleza, de uma maneira harmônica. Então, o que eu entendo com tudo isso? Eu entendo que a saída, meus amados, para uma sociedade é Jesus Cristo. Não está em cima de um presidente, não está em cima de um homem, não está na direita, não está na esquerda, está no Senhor. E é se rebaixar sim um pastor, largar do púlpito para ser político. Porque se ele quer transformar uma sociedade, ele vai transformar através do evangelho. Porque o evangelho é aquele que transforma. Eu não estou dizendo aqui que cristão não deve ser político, porque deve ser. Mas um pastor tem que ser pastor e pregar a palavra de Deus, se ele foi levantado como pastor. E meu marido sempre disse isso, e é muito verdade. É muito verdade. É muito verdade. É como diz, Billy Graham foi convidado para ser candidato a presidente dos Estados Unidos, e ele disse assim: eu não posso me rebaixar. Como eu vou me tornar presidente dos Estados Unidos se eu fui chamado para ser embaixador de Cristo Jesus? Um dos maiores evangelistas dessa história. Amados, a saída para as nossas vidas é o Senhor. Não importa. A administração hoje de dízimos e ofertas, eu falei, meu Deus do céu, o que foi isso? Foi muito no mesmo espírito, queridos, muito no mesmo espírito. Cuidado com o que você gasta os teus dias. Cuidado com aquilo que você vai se engajar. Olha só, e essa é a minha promessa. Eu gastarei meus dias para te coroar. A gente vive num mundo que as coisas tentam nos distrair o tempo todo para a gente concentrar a nossa energia naquilo que não é verdadeiro, defendendo pessoas que a gente nem conhece, que elas são falhas, ao invés de a gente gastar o nosso dia propagando o nome do Senhor Jesus. Do Senhor Jesus. Eu quero convidar vocês a ler um dos capítulos mais incríveis da palavra de Deus. Um dos capítulos que é de tirar o fôlego. Eu confesso para vocês que hoje de manhã eu achei que eu ia ter um troço quando eu estava lendo essa palavra, eu não sei. Mas ela tem um poder de mexer na minha estrutura. É poderoso demais esse capítulo. Eu quero convidar você a ler comigo através do telão para que a gente todos pudéssemos ler na mesma versão. A minha versão é a ARA. Para que você possa
ser ministrado pelo poder que há na palavra de Deus. Amém? Romanos, livro de Romanos, capítulo 8, diz assim: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te tirou da lei do pecado e da morte. Portanto, o que fora impossível à lei, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa, e no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o Espírito para a vida e paz. Por isso, o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se, porém, Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus entre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito que em vós habita. Assim, pois, irmãos, somos devedores, não à carne, como se constrangidos a viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Mas, se pelo Espírito mortificardes os efeitos do corpo, certamente vivereis. Pois todos que são guiados pelo Espírito de Deus, são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para no qual foram chamados, Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. Porque para mim tenho por certo que o sofrimento do tempo presente não pode ser comparado com a glória a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do corpo. Porque na esperança fomos salvos. Ora, esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como espera? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência aguardamos. Também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza. Porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis.
E aquele que sonda o coração sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele interceda pelos santos. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto aos que de antemão conheceu, também o predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esse também chamou. E aos que chamou, a esse também justificou. E aos que justificou, a esse também glorificou. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio Filho, antes por todos nós se entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus que o ressuscitou, a qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou, porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar-nos do amor que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aleluia! 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 Precisamos ajustar a nossa visão, Senhor. Como precisamos, Senhor, irmos a águas mais profundas em Ti, Deus. Como precisamos amadurecer a nossa fé, Senhor. A proposta que nos é, Senhor, proposta, Senhor, aceitarmos, Pai, independentemente da circunstância. Oh, Deus! Que vergonha, Senhor, que é, Senhor, cristãos, Pai, de bico com o Senhor, brigados com o Senhor, porque o Senhor não tem feito aquilo que o Senhor prometeu que faria. Oh, Deus, nos perdoa, Pai, perdoa a nossa infantilidade, perdoa, Senhor, a nossa meninice, perdoa, Senhor, a nossa pequenez. Perdoa, Senhor, a nossa ambição. Perdoa, Senhor, as nossas motivações erradas, Senhor. Perdoa-nos, ó Deus, que possamos, Senhor, estarmos alinhados à Tua palavra.